Boa noite a todos e todas. Deixa eu verificar aqui o volume. Vamos começar mais uma live do nosso projeto Psicanálise Viva. Conforme vocês forem entrando, vocês vão me sinalizando aí se o som tá ok, se vocês conseguem me ouvir, tá bom? Seja bem-vinda. Sandra, Cecília, N. Guedes, sejam bem-vindas. Mais alguém entrando aqui. Seja bem-vinda, Ruane. Eu vou ir falando um pouquinho, tá bom, para vocês. Fazer uma introdução até a Joyce, para a gente poder dar início, então, ao tema da live de hoje, do Psicanálise Viva, que é o tema da sexualidade, tá bom? Então, para quem não me conhece, para quem me conhece, paciência, mas a gente precisa se apresentar, né? Porque não é uma sequência, não é uma aula, então cada semana vai vir uma pessoa diferente em cada momento. Eu sou Maria Bruna Mota, sou psicóloga e sou psicanalista. Eu me formei pela PUC Minas, onde eu participei de seminários, né, do Instituto Mineiro de Psicanálise e Saúde Mental, né, o Instituto de Saúde Mental e Psicanálise de Minas Gerais. Participei dos seminários com o professor Jorge Pimenta, na época, e desde então aí a graduação eu vou fazendo essa formação paralela aí com a psicanálise, que é uma formação contínua, que é uma formação para o resto da vida. O Freud deixou para a gente as orientações do tripé, a formação contínua, o estudo contínuo. Você não vai para uma escola de psicanálise e se torna psicanalista, né? A gente falou disso numa outra live. Existem escolas que dão certificados, que dão carteirinha de analista. Esse não é o procedimento, porque não é o diploma que te afirma ser psicanalista. É o seu processo de análise junto com todo o tripé, a formação contínua, a supervisão, onde você vai assumir um compromisso ético com o seu próprio inconsciente e também, né, com o inconsciente dos outros, ou seja, você vai se predispor a analisar outras pessoas, ok? E aí também a supervisão, que eu sempre fiz, sempre faço, né? O estudo contínuo, como falei, e minha própria análise pessoal, que começou há muitos anos e continua e vai continuar nessa formação contínua aí, né, para sempre. E é bem, assim, importante, né? Eu considero, assim, que a análise pessoal é a cerejinha do bolo, né, dessa formação. Hoje eu estou concluindo a minha pós em psicanálise, né, a clínica com crianças e adolescentes, na PUC Minas também, e onde é um prazer estudar, conversar sobre esses conceitos, e em breve aí quero fazer outras pós na área de psicanálise, né? E aí eu me juntei com a Joyce Silva, que é também psicóloga e psicanalista. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando, né? Ela vai fazer essa live em conjunto comigo. E a gente começou esse projeto juntas, a gente se conheceu através dos caminhos aí da psicanálise, de uma lista de transmissão de um psicanalista que a gente acompanha. E a gente viu que a gente tinha ideias bem parecidas e que naquilo que uma faltava, a outra tinha habilidade. Então, a Joyce, por exemplo, ela não atende crianças, eu atendo, né? Ela tem experiência mais vasta na área das instituições que eu não tenho, né? Eu tive no CRAS, mas isso enquanto eu ainda era estagiária, e aí a gente vai juntas aí traçando esse caminho, que é o caminho da psicanálise, da parceria. E lembre-se sempre, a transmissão da psicanálise se faz em grupo. A gente não estuda psicanálise sozinho. A gente tem algo que é do individual, a nossa formação, a nossa terapia, o nosso compromisso com o nosso inconsciente, mas, né, é muito difícil você transmitir a psicanálise sozinho. É muito difícil você entender os conceitos teóricos da psicanálise sozinho, porque é de uma complexidade muito grande. Então, quando a gente fala que a psicanálise se faz em transmissão, a gente está falando que a psicanálise se faz, né, no conjunto, no caso a caso, né, mas amparado pela sociedade aí de analistas, né, de interessados pelo tema. Falem para mim, pessoal, de onde que vocês são? De onde vocês estão me vendo? Onde que a live está chegando? Coloca aí para mim nos comentários.
de onde vocês são. Chamem os colegas também para assistir com a gente e vocês podem comentar o tempo inteiro, tá bom? Podem comentar, podem tirar dúvidas. A Joyce entrou, ela já vai solicitar para participar com a gente. A gente falar sobre esse tema complexo da sexualidade. Vocês sempre vão me ver com água do lado, é meu ritual. Oi, Joyce. Olá, boa noite. Boa noite. Joyce, eu já me apresentei para o pessoal. Agora, enquanto você me trava, agora eu vou passar para você se apresentar para o pessoal. Olá, gente. Eu sou a Joyce Silva, sou psicóloga, trabalho aí com a psicanálise já há alguns anos, tenho uma verdadeira paixão pela teoria psicanalítica, fui capturada por essa teoria. Estou aí no tripé de formação, né? Há mais ou menos esse tempo também, uns 10 anos. Venho levando a minha análise, minha supervisão, meu estudo, né? E agora transmitindo a psicanálise também. Então, tem sido um tempo muito bom, muito rico. Essa parceria com a Maria Bruna tem sido muito boa aí para a minha trajetória. Estou muito feliz com esse projeto, muito empolgada e queremos aí a participação de todos vocês nessa live. Todo Isso mundo aí. convidado para participar, para comentar, trazer contribuições. Eu costumo dizer que a gente faz associação livre não só ali no divã, na análise, mas até na própria transmissão da psicanálise. Então, sintam-se todos convidados a falarem, questionarem, debaterem, porque a gente vê que a psicanálise, ela foge, né, dessa formação acadêmica, né? A gente não está falando de certo e errado, a gente está falando do caso a caso. Né? Claro que tem questões teóricas, que, né, não é dizer que tem que tudo a gente pode ir falando livremente que não vai ter um ponto da teoria, não, tem coisas ali que a gente precisa seguir, mas a gente vai fazendo a psicanálise, inclusive, de erro em erro, de acerto em acerto. Então, a gente não morde, né, todos são bem-vindos para participar, perguntar, manda o link aí para os amigos, para os psis, para debater com a gente o tema de hoje, que é o pilar da psicanálise, que é a sexualidade, e é um tema muito complexo. Claro que a gente não tem a pretensão aqui de abarcar tudo, porque não é possível fazer isso numa única live de 1 hora de prazo, né? Mas a gente vai estimular, trazer as nossas visões, as nossas experiências e a dúvida, né, que leva à sabedoria. O próprio Freud já dizia que a sabedoria começa com a dúvida, a gente não tem que ter certeza de nada. Tem uma coisa que a gente não tem em psicanálise, é certezas, né? Exatamente. Ô Joyce, eu sempre estou começando. Hoje eu vou deixar você começar com as explanações teóricas. Uhum. Acho que é importante a gente trazer para contextualizar o pessoal, né? De onde esse tema surgiu, o que que gerou esse tema. Nós temos um grupo no WhatsApp, como aqueles que já participaram das outras lives ouviram a gente contando. E sempre que surge algum tema lá, a gente pergunta, a gente propõe, né? Pergunta ao grupo se esse tema é o tema que eles gostariam que a gente discutisse na live. Os temas, eles sempre surgem espontaneamente e a gente vê aqueles que estão se repetindo, aqueles que estão sendo mais comentados e a gente traz para discussão na live. E foi assim com esse tema da sexualidade. Uma pessoa fez um comentário sobre essa questão que ela vinha acompanhando na clínica, né? Sobre a questão da escolha do objeto, da posição sexual, né? Que são todos temas que nós estudamos bastante aí na teoria psicanalítica, e foi assim que esse tema surgiu. E eu acho que não dá, né, Maria Bruna, para a gente falar em sexualidade sem tocar no pilar dela, que é o complexo de Édipo, né? Sim, sim. Então, na verdade, foi a primeira teoria foi não, a primeira foi a dos sonhos, né? Mas foi a partir ali da análise dos sonhos que Freud começou a pensar a questão do complexo de Édipo, começou a perceber a formação da sexualidade humana, como é que as pessoas, como é que os sujeitos
eles se estruturam aí como homem, como mulher, como é que acontece essa formação sexual aí, como é que isso é construído. E ele foi teorizando tudo isso, isso foi ganhando um espaço muito importante na teoria de Freud. E, inclusive, ele era muito incompreendido e até hoje é, né, por algumas pessoas. Muitas pessoas pensam que Freud está falando de sexo quando ele fala da sexualidade, mas a verdade é que o conceito de sexualidade para a psicanálise, que é importante até a gente contextualizar, se houver alguém aqui que não é da área psi, que estiver nos assistindo, é importante a gente contextualizar que o Uhum. conceito de sexualidade, tudo aquilo, quando a gente estiver falando aqui de sexualidade, nós não estamos falando de sexo, a gente não está falando necessariamente do pênis, do órgão sexual masculino ou do feminino, a gente está falando aí de toda uma gama muito mais ampla, muito mais complexa do que isso, que envolve aí a vida dos seres humanos e as relações dos seres humanos. Uhum. Então, Freud ele começou a pensar aí, a partir da análise dos sonhos, né, dos pacientes deles, observando as crianças, observando as relações das crianças com os pais, ele começou a pensar como é que essa constituição do sujeito, essa constituição do eu, da noção de quem eu sou, como é que isso vai sendo desenvolvido. Foi aí que ele chegou na sexualidade. Então, hoje, né, acho que é importante marcar principalmente isso. Nós vamos conversar sobre sexualidade implica em conversar sobre como que nós, seres humanos, nos desenvolvemos, chegamos a ser quem somos e ter consciência de quem somos. Falar de sexualidade é falar sobre isso. Todo ser humano, ele se desenvolve, ele se torna um sujeito a partir, primeiramente, dessa questão aí sexual que o envolve. É por isso que é um tema tão importante, tão presente aí na nossa vida, né? Exatamente, né? É, hoje até eu estava discutindo num grupo que eu participo, um grupo até de uma visão mais política, e nesse grupo tem médicos, tem historiadores, psicólogos, enfim. E dentro do próprio grupo eu pude notar de pessoas que não são da área da psicanálise, a visão que elas têm do Freud quando ele coloca essa questão da sexualidade infantil, né? Porque na época dele tinha aquela ideia de uma criança pura, de uma criança inocente, né? Então, quando o Freud vem colocar essa questão da sexualidade desde a infância, ele está falando ali de fases de organização da libido, né? A vivência sexual da criança não tem relação com a mesma vivência que o adulto, né? Quando o adulto vive. Claro que o que o adulto vive, ele vai, essa libido vai se organizando, né, de uma fase a outra, mas a criança não vive a sexualidade tal qual como o adulto vive. Então, pegando desde bebê, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de afetividade, da questão biológica, da questão familiar, né? Então, Freud vai dizer que desde a amamentação, a criança já está vivendo a sexualidade. Então, quando ela está amamentando, ela tem prazer oral, né? Por que a gente gosta tanto de comer alguma coisa? Por que a gente gosta, né, quando é adulto, de dar um beijo na boca? É prazeroso. A oralidade, ela nos remete à experiência de prazer. Então, o bebê, quando ele está amamentando, ele tem prazer. Então, quando o Freud está falando de sexualidade, ele está falando dessa questão do prazer, né? E o prazer em Freud é diferente do prazer que a gente vê em outros contextos, né? Isso também vai se organizando dentro da questão do fase anal, né? Isso também vai se organizando dentro da fase genital, depois a gente vai chegar a um período de latência, que geralmente é a adolescência, e que ele vai trazer o conceito de sublimação, que a gente direcionar a nossa libido para as obras civilizatórias, para o desenvolvimento da cultura, para o desenvolvimento da cognição. Então, é importante até em que algum momento sujeito, essa libido esteja em latência, né, para que o indivíduo consiga desenvolver outras coisas que não só a sua sexualidade. Então, quando a gente fala assim, tudo em Freud é sexo, é verdade, não é. Porque o que o Freud traz sobre sexo é diferente da questão que a gente tem. Então, ele traz questões de nossas vivências inconscientes
e que a gente não realiza tudo isso que é inconsciente no consciente. E quando ele, naquela época, né, uma sociedade patriarcal no Viena, na questão do nazismo, quando ele vem falar de sexualidade infantil, ele é crucificado, porque isso não poderia ser imaginado, né, naquela época, né, foi muito mal compreendido, ainda hoje né, mas basicamente, sexualidade em Freud não é sexo, não é orgia, não quer dizer que tudo que você tem no seu inconsciente você vai realizar no seu consciente, até porque se assim fosse a gente não teria civilização. O mundo seria uma barbárie, né? Seria uma vivência muito mais tribal do que civilizatória. É interessante a gente pensar como é que a sexualidade ela organiza a vida, né? Se tem algo interessantíssimo que Freud traz como uma novidade, é como que o biológico ele não resume quem é o ser humano, né? Ele não explica completamente quem é o ser humano, desde que o ser humano nasce até a velhice quando ele morre. Se a gente for pensar no bebezinho, quando o bebê está mamando no peito, às vezes ele já está saciado, mas ele continua ali fazendo aquele movimento de sugar, ainda que não esteja saindo leite, mas fazendo aquele movimento de sucção ali. E Freud achou aquilo interessante. Ele, ao olhar para aquela cena, ele percebeu que mamar no peito, o bebê mamar no peito, né, não era só para satisfazer uma necessidade biológica, satisfazer a fome. Uhum. Se fosse isso, quando o bebê estivesse satisfeito, ele pararia, ele cessaria, né? Mas o fato dele continuar ali nesse movimento de sucção, né, nesse contato com o seio da mãe, nesse contato com a mãe ali, que ele está dizendo de uma relação do bebê com a mãe, existe algo além ali. Existe Uhum. algo que vai além do biológico, da necessidade biológica, e é isso que ele chamou de sexual, que a gente pode traduzir como pulsão, né? Tem um movimento ali que vai além da satisfação biológica, que diz de uma outra satisfação, de uma satisfação de uma outra ordem, de uma satisfação psíquica, que é o que vai marcar a nossa diferença aí também, entre outras coisas, para os animais, por exemplo. Os animais satisfizeram ali a necessidade biológica, ok, tá ótimo. Seres humanos Uhum. não. Além do biológico, tem uma satisfação ali a mais que vai além, que nos, né, traz a nossa identidade humanos e que traz esse ponto da sexualidade e da pulsão aí que pode nos colocou. Uhum. A Aruane colocou dois comentários muito interessantes para a gente pensar no contexto atual que a gente está vivendo. Ela diz assim: me veio aqui à cabeça que atualmente no Brasil os filhos demoram mais a sair da casa dos pais. Né? Como que deve estar sendo essa relação da sexualidade e o complexo de Édipo na pandemia? Na pandemia, este prazer oral tem sido mostrado, pessoas comendo demais, vídeos no Instagram a todo momento, né? E aí, vou fazer comentário de cima para baixo, porque a gente está falando dessa questão da oralidade, né? De fato, né? A gente vê a vivência agora da oralidade muito aguçada. Outros estímulos, né, até estímulos aí da ordem da sublimação, que a gente dirige para o trabalho, para o estudo, eles estão sendo, assim, nesse momento inibidos, porque a gente não pode sair de casa, a gente não pode encontrar as pessoas, sobretudo nos grandes centros e nas cidades onde tem um maior número de casos, né? Então, em casa, né, o que as pessoas geralmente vão fazer? Elas vão comer, elas vão beber, inclusive já existe preocupação médica de psiquiatras, psicólogos, com o quadro de adoecimento em decorrência da pandemia, índices de depressão estão aumentando, índice de suicídios, né? Essa compulsão alimentar que está se expressando nesse momento. E é muito comum, né, se a gente pensar um final de semana em casa, normalmente a gente come mais quando a gente tem casa do que quando a gente está fora, porque quando a gente está fora, ou quando a gente está em casa, mas, por exemplo, quem já trabalha, quem já está acostumado a trabalhar em home office, tem horários de trabalho, então aquilo vai cadenciando, vai organizando, né? Quando a gente está à toa, né, cada um vai desenvolver alguma questão aí de alguma forma, e querendo ou não, a gente está muito ansioso, a gente está muito angustiado nesse momento, é normal, né? Então, primeiro, a gente não tem que se preocupar grandemente.
A gente não Uhum. precisa achar que está todo mundo adoecido, mas a gente tem que prestar atenção sim, porque o que a gente está vivendo agora, se não for elaborado pela via da palavra, pode levar sim a adoecimento. Então, as pessoas estão Uhum. bebendo demais, estão comendo demais, né? E acaba tendo também até uma questão desse prazer, lá que traz a questão do voyeurismo, do olhar, né? Do objeto da fala, da voz, por meio das lives, por meio das pessoas publicando coisas. Eu acho super legal fazer live, publicar coisas, inclusive é uma coisa que a gente está fazendo aqui agora, só que está tendo uma maximização desse efeito de live, tanto por pessoas comuns quanto artistas, né? E o consumo de álcool, de bebida e de alimentos em geral está muito elevado. Então, sim, a gente vê uma vivência da oralidade. Então, é interessante pensar que o Freud ele organiza as fases de organização da libido, né? A fase oral, a fase anal, a fase genital, depois vem o período de latência, aliás, fase fálica, perdão, olha o ato fálico, a fase de latência e aí depois sim a vivência genital, né, completa, digamos assim. Mas as vivências das outras fases, elas podem retornar. Então, o que a gente está vendo agora nesse momento é um retorno de vivências ligadas à fase oral. Uma vez que uma zona foi erogenizada, né, ou seja, que aquela zona foi estimulada, que a criança, o sujeito aprende a ter prazer, isso não volta atrás. Então, aquela zona sempre vai ter uma função erógena, não só erógena. A boca ela é usada para alimentar, o processo orgânico da digestão começa na mastigação. Então, a gente tem todo um aparato biológico, mas a gente também usa a boca, né, para a questão do prazer também. Uhum. É importante a gente deixar claro para quem não é familiarizado com a psicanálise, né? Tem muita gente aqui nos assistindo, que esses Uhum, processos eles são inconscientes. Se tem algo que o Freud traz de novidade, é que existe uma parte de nós da qual nós não temos consciência, né? Todos nós temos aí uma parte que nos movimenta, que nos faz funcionar, mas que nós não temos consciência dela. Então, uhum, todos esses processos da fase oral, da fase anal, da fase fálica, tudo isso que acontece, né, nesses processos, eles trazem para nós marcas que são inconscientes. Às vezes a gente tem uma compulsão por comer e nem sabe por que tem essa compulsão. Mas pode ser, estou aqui inventando, né, um caso, mas pode ser que, por exemplo, quando você era criança, você era bebê, era a principal forma de satisfação que você tinha, era quando sua mãe te alimentava, por exemplo. E isso ficou ali como um registro mnêmico para você, um registro inconsciente, que hoje, toda vez que você sente algum tipo de angústia, você vai lá e come para, de alguma forma, satisfazer essa angústia. É claro que esse é um exemplo bem simplista, o processo é muito mais complexo do que isso, mas é só para tentar marcar aí como é que esses traços eles se apresentam, né, na nossa vida uhum, consciente. sim. Falando sobre a pandemia, esses momentos, né, em que nós somos atravessados por esse real, né, por essa coisa que a gente não sabe muito bem falar sobre ela, a gente só sabe sentir uma angústia, a gente só sabe sentir esse negócio esquisito que é difícil de nomear. A pandemia ela vem muito representar isso, né? São momentos de muita angústia, de muita ansiedade, e aí cada sujeito vai encontrar uma saída para isso. E normalmente essas saídas elas vêm marcadas por esses traços mnemônicos, por essas marcas inconscientes aí que estão no nosso psiquismo, que estão em nós desde antes da gente ter consciência de quem nós somos, né? Então, nada é sem relação com isso. Assim, o primeiro passo da nossa formação como sujeito, ele passa por isso necessariamente. E essa questão, né, pensando assim no complexo de Édipo hoje, não só na pandemia, né, mas isso já é um fenômeno que vem acontecendo no Brasil e algumas outras sociedades, né, ocidentais, de os filhos demorarem mais para sair da casa dos pais, né? Existe todo. A gente pode pensar em várias questões, mas uma questão que a gente pode colocar, talvez seja até ligada a esse processo aí de individuação, né, de separação, eu outro, que talvez para aquele sujeito não aconteceu de uma forma, né, a levar para essa independência, digamos assim.
né? E a gente vê muitos adultos que não fecharam a adolescência em termos psíquicos e que não vão fechar. Assim como você vê adolescentes que já têm uma maturação psíquica, digamos assim, né, semelhante a de um adulto. Então, esse processo ele é muito individual, né? Pode ser, sim, decorrente de alguma questão do complexo de Édipo, pode ser pela simples questão do comodismo, porque é mais cômodo estar na casa dos pais, pode ser medo de assumir responsabilidades, pode ser um filho que não quer uma esposa, mas que quer uma mãe para continuar cuidando dele. Enfim, a gente pode pensar em várias questões que poderiam explicar isso, e nenhuma delas é absoluta, porque, como a gente trabalha na psicanálise, isso vai ser resolvido no caso a caso, né? Então, para cada sujeito que não saiu da casa dos pais, vai ter um significado, uma significação diferente. A gente vai observar Uhum. no caso de cada um. Uhum. E tem até uma questão social também, né, Maria Bruna? Se a gente for olhar os Estados Unidos, por exemplo, a gente não encontra isso com a mesma frequência que a gente encontra aqui. Lá as pessoas elas são incentivadas a saírem da casa dos pais muito antes do que aqui, por exemplo. Aqui, inclusive, até valorizado, né, em um certo aspecto, aquele sujeito que não sai da casa dos pais, que fica ali dedicado a cuidar dos pais. Então, não necessariamente por uma questão edípica, mas talvez por uma questão muito mais social, e é claro que aí vai ter a ver também com cada um, né, com isso que você trouxe, com o real de cada um, com o significado que isso tem para cada um, né, estar na casa dos pais, e há sujeitos para quem isso é normal, para quem isso não traz nenhum conflito, já há sujeitos, inclusive, que chegam para nós na nossa clínica para quem isso é um conflito, assim, estar na casa dos pais é um sintoma que vem aí sustentar alguma questão que não está bem resolvida para esse sujeito. Uhum. Então, não necessariamente isso é um problema, né? Vai depender muito da tradução que cada sujeito faz disso daí. Sim, e até assim, essa questão que é cultural, como você falou. A família brasileira é uma família, assim, que vem de um desejo de ser uma família grande, muitas vezes, né? Dependendo do lugar, em Minas tem muito isso, na Bahia também, aquela família calorosa, né? Se a gente pegar até os próprios italianos também, que são pessoas que vivem numa grande família, né? A sociedade americana, né, norte-americana, ela é uma sociedade que até culturalmente, desde muito cedo, eles são incentivados a um desenvolvimento econômico, a um desenvolvimento individual. Uhum, Então, é natural que depois de uma época, né, a pessoa vai para a universidade, vai morar no loteamento, dali depois ela já vai para o seu apartamento, enfim. Então, isso tudo é muito diferente. Aqui no Brasil, muitas vezes, a gente mora e estuda na mesma cidade, quando a gente está na faculdade, ou vai para uma cidade vizinha estudar que é perto, então você não tem necessidade de sair de casa para estudar muitas vezes. Alguns fazem esse caminho. Então, é bem peculiar isso, né? É bem do caso a caso. A gente sempre tem que pensar também a nível cultural, né? Então, é muito comum brasileiros que moram no exterior, inclusive, buscarem atendimento com brasileiros, porque essa questão da fala, da diferença de cultura, né? Essa diferença que se coloca pela fala, muitas vezes interfere ali na transferência, né? E na produção dos sentidos daquela análise. Então, a gente não pode pensar essas questões edípicas, sexuais e familiares fora de um contexto cultural, né? Esse grande outro que o Lacan nos coloca, ele é basicamente um grande outro que é refletido e reflete a cultura. uhum. E quem está ouvindo pode pensar, mas o que que isso tudo tem a ver com sexualidade, né? Tem tudo a ver, porque como a gente falou, a sexualidade, ela está na base daquilo que nos constitui. Uhum. E todas as escolhas que a gente faz de uma forma direta ou indireta, elas vão passar por isso. Eu acho que é importante, talvez seja interessante, Maria Bruna, a gente, já que nós tocamos aí nas fases do complexo de Édipo, a gente comentar um pouquinho cada uma delas para situar o pessoal. O que que você acha?
Sim, acho ótimo. Vamos lá então. Uhum. Então, a gente tem aí em Freud, né? Vamos começar por Freud antes de passar por Lacan. A gente tem essas fases, a fase oral, a fase anal, a fase fálica. Depois tem aquele período de latência, que é quando a criança vai ficar ali quase que adormecida. E depois tem a fase genital. Uhum. Na fase oral é aquela fase em que a satisfação funcional da criança ela está principalmente ligada à boca. Quando uma criança ela assim que ela está se desenvolvendo, né, nos primeiros dias de vida, a gente já percebe que ela põe a mãozinha na boca, ela põe o dedo na boca, qualquer objeto que ela consegue pegar, ela coloca na boca, porque é a partir dali que ela está conhecendo o mundo, né? Então, e não é à toa que é a boca, tem um motivo de ser ali. É ali que ela, digamos assim, é a zona em que ela canaliza a pulsão, vamos dizer assim, né? Então, essa fase oral é aquela fase em que a pulsão da criança ela está praticamente toda canalizada ali, na boca e na pele de uma forma geral, né? No tato, ali, né? Falar da Uhum. boca não é só na boca em si, é no tato, né? No toque. A fase anal é aquela fase em que a criança já começa ali a ter uma consciência de si, a partir dos 2, 3 anos, ela já tem mais ou menos uma noção de quem ela é, e ela já começa a entender que o corpo dela produz excrementos, produz o cocô, por exemplo. E ela Uhum. vai lidar ali, ela vai encontrar uma maneira, ela vai criar ali uma maneira de lidar com esse objeto que o corpo dela produz. Então, para a criança nessa idade, fazer cocô é uma coisa muito legal. A gente pode ver que as crianças elas se divertem, né, quando elas estão fazendo cocô, elas dão tchau pro cocô, elas choram quando o cocô vai embora. Então, para a criança aquilo tem um significado ali que É o produto da criança. vai muito além de ela simplesmente defecou. Não, tem um significado ali, tem uma construção ali acontecendo no psiquismo da criança. O cocô é algo que ela produziu e ela se sente importante por causa disso. Você pode falar da fase fálica e da outra pra gente? Sim, né? E aí, fechando, né? O cocô é o produto da criança, né? O presente da criança. Então, é normal a criança até fazer cocô, por exemplo, no chão, no piniquinho, pegar com a mão, levar para o pai, levar para a mão, mostrar para as pessoas, né? Que é a primeira coisa que a criança produz, né? Depois que na cultura que vão adquirir outros sentidos, né? E aí, depois de um tempo, tá lembrando que essa questão de idade, ela é uma noção organizacional, mas ela não tem que acontecer cada fase em cada idade. Não, tá? Uhum. Isso é de cada criança. E aí depois a gente passa aí para a fase fálica, né? Que é onde a criança começa a se questionar com a diferença do sexo, quando ela começa a observar a o órgão genital da menina, do menino. Então, eles começam a entender que quem é portador do falo, né? O falo a gente está se referindo ao pênis, mas é para além do pênis, é para além do órgão sexual em si, né? É um objeto que confere poder, né? Então a gente a criança passa a entender o falo como uma correlação de poder, né? Então, quem tem o falo é completo e quem não tem é castrado, né? E por isso que tem uma diferença da entrada e da saída do complexo de Édipo para meninos e meninas, né? Passada essa fase, que inclusive nessa fase que vai ocorrer a identificação sexual com o pai ou com a mãe e posteriormente a escolha de objeto, então, a criança ali já entrando para a pré-adolescência vai entrar na fase de latência, que é aquela fase que eu comentei, onde a libido ela vai entrar em sublimação e ela vai ser direcionada para o desenvolvimento espiritual, filosófico, cognitivo, e é onde então o sujeito vai direcionar essa energia para o desenvolvimento, né, da humanidade e da cultura. E aí, depois ali, mais para o final da adolescência, idade adulta, então, essa libido volta
a circular mais em torno, né, dos órgãos genitais, é onde então a gente passa lá para a vivência plena da sexualidade, né? O Freud coloca plena no sentido que agora todos os órgãos têm um sentido completo, né, que é a fase genital, que é onde esse encontro sexual, esse encontro de órgão sexual para Freud vai acontecer. Uhum. E falando nessa questão da fase fálica, né, de como essa fase é importante aqui, gente, a gente está só pincelando, tá? Esse assunto, ele é muito vasto, ele é muito complexo. Se a gente for pensar, ele é a base, assim, da teoria psicanalítica. Então, longe de Sim. mim, da Maria Bruna, querer dar aqui uma mega aula sobre o assunto, explorando todos os pontos. Isso nem é possível. A gente está aqui pincelando um pouquinho para a gente poder desenvolver aí um debate sobre esse tema, com as contribuições e dúvidas de vocês também. A gente está relembrando aqui alguns conceitos. E aí, pensando na questão da fase fálica, Maria Bruna, me remeteu à pergunta que originou esse debate todo, né? Uhum. Eu não me lembro exatamente qual foi o comentário da pessoa e nem quem foi que comentou no grupo, né? Mas era a respeito da questão da escolha do objeto e da identificação sexual, né? Que há um Uhum. momento aí do complexo de Édipo em que isso é formado no sujeito, em que o sujeito ele vai se posicionar como homem ou como mulher, e aqui para a psicanálise, ser homem ou ser mulher está muito além do sexo, né? Tem muito mais a ver com uma posição, mas isso a gente vai explorar mais para frente, para não ficar confuso. Mas é nessa fase do complexo de Édipo em que a criança ela vai se identificar ou com o pai ou com a mãe e vai, a gente chama de escolha do objeto, mas eu quero que fique bem claro aqui que não é uma escolha consciente, não é uma escolha de dizer é isso que eu quero ou isso que eu não quero. Não, dizer que é uma escolha do objeto tem mais a ver com uma inclinação daquele sujeito ou para uma escolha de um parceiro homem ou para a escolha de um parceiro mulher, no caso, um Uhum. parceiro sexual. É mais uma inclinação desse sujeito. E como são processos que acontecem no nível inconsciente, não dá para a gente entender essa escolha como uma escolha que a gente faz por qual roupa a gente vai usar, por exemplo. Não é Uhum. isso. Que fique claro esses termos aqui. Escolha é uma inclinação do sujeito ou para um ou para um outro ponto. E aí é nessa fase fálica que essas coisas elas vão começar a se organizar para que esse processo ele seja concluído aí ao longo da vida do sujeito, né? Uhum. Eu acho que a questão da sexualidade não dá para a gente dizer que ela é fechada para todo mundo. A sexualidade é algo que está sempre em movimento aí nos seres humanos, inclusive é o que é a marca do humano, né? Esse constante movimento. Mas eu Uhum. lembrei da questão que foi traga no grupo, achei importante pontuar Sim. isso. E, inclusive, o próprio Freud vai falar da questão da bissexualidade, né? Que todos nós temos tendências bissexuais, né? Então, não existe, dentro da teoria psicanalítica, um entendimento absoluto da sexualidade, não existe uma posição sexual absoluta, né? Que se traduz muito bem por esse termo que a Joyce colocou de uma forma muito feliz, que é a inclinação do sujeito para um ou para outro. Uhum. Inclusive, a pessoa que lançou essa pergunta no grupo está aqui agora, que trouxe essa questão da escolha do objeto e da identificação sexual, que ela poderia formular novamente a pergunta, né, Maria Bruna, para a gente tentar responder ou comentar. Seria mais fácil se a gente pudesse voltar nessa questão. Sim, Mas salvo me enquanto isso, engano, a pergunta foi, né, qual que seria a diferença de identificação sexual e de escolha de objeto? tá. A diferença então é essa, né? De uma forma bem simplista, novamente. A escolha do objeto, ela é essa inclinação para sentir-se atraído para escolher, entre aspas, estar com um homem ou com uma mulher, um parceiro sexual. E a identificação é a identificação com um dos genitores, ou o pai ou a mãe, né? Uhum. Sendo que um dos dois vai representar, vai ter aí os seus representantes.
O pai é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa forte, uma pessoa que protege. Estou aqui jogando alguns significantes. A mãe é a pessoa que cuida, a pessoa que me alimenta, enfim, podem ser vários aí, pode ser o contrário também, mas é essa identificação aí com um ou com o outro. E aí, Uhum, eu acho que é importante a gente marcar, Maria Bruna, que os pais, nesse processo todo do Édipo, eles são muito importantes, porque eles ensinam para a criança o que ela vai escolher. Os pais, eles participam desse processo de formação da criança, né? O inconsciente dos pais, ele também participa desse processo sim. todo. Então, se a criança cresce com um pai que bate na mãe, que agride a mãe, que está acostumada com isso, que infelizmente é um contexto de muitas das nossas crianças, aquilo vai trazer marcas significativas para esse adulto que essa criança vai se tornar. Ela pode Uhum, entender que isso é um jeito de receber amor, por exemplo, como algumas pessoas acabam entendendo. Ela pode entender que ela não deve se relacionar com o homem, porque se relacionar com o homem é sofrer como a mãe dela sofreu, por exemplo. Então, os significados que os sujeitos vão dar para essa relação que os pais tiveram, eles vão ser os mais diversos e eles vão estar aí acompanhando esse sujeito ao longo da vida dele, ainda que ele nem tenha consciência disso. é muito comum essa vivência por parte das mulheres, até pela questão biológica, histórica, patriarcal, de submissão que era realizada em relação aos homens, também pela força física, né? Ainda pelo machismo muito enraizado na cultura, né? Então é muito comum, né? Até um termo que é usado por alguns autores mais contemporâneos, de um sintoma transgeracional, de um sintoma que ele passa de geração em geração. Então é muito comum. Quando você recebe uma mulher num serviço, no equipamento de saúde ou da assistência social, como CREAS, né, que lida com a violação de direitos. Aí você vai pesquisar a história daquela mulher, a mãe sofria abusos, o avô sofria, a avó sofria, a bisavó sofria e por aí vai. Então é preciso quebrar, romper aquele ciclo. E muitas vezes a escolha, né, de objeto homossexual, ela vai não por uma identificação de fato, mas por uma questão como a Joyce colocou, né, pelo significado que é dado a ser homem e ser mulher, que ter um parceiro homem às vezes é sofrer. Então, às vezes é muito normal uma mulher casar, ter uma identificação, uma escolha de objeto, digamos, heterossexual, mas depois de um tempo ela passa para uma escolha homossexual, né? Por causa de alguma vivência que ela teve aí em relação ao que é viver com o homem, né? Então, isso também acontece, né? E é muito complexo, né? Como a origem disso tudo, que o nome já diz complexo de Édipo, né? É muito complexo mesmo, a gente não pode simplificar muito, né? Ou se a gente tiver por isso que o analista ele não é moral. Se a gente parte de um entendimento moral dessas questões, a gente passa a não conceber nada, né, dessas questões aí, né, do psiquismo, do inconsciente. Uhum. Com certeza, né? O lugar do analista não é aquele lugar de juiz ou Uhum, de quem está ali representando a moral, é um lugar de escuta mesmo do sujeito e de identificar, né? Onde é que esse sujeito está. Se chega uhum, para nós um sujeito heterossexual, com conflitos com a sua sexualidade, ou se chega para nós um sujeito homossexual com conflitos com a sua sexualidade, antes de ser hétero ou de ser homo, ele é um sujeito, né? E é isso que nós vamos escutar, o que está na base aí desses conflitos, que na verdade todos os seres humanos têm conflitos sexuais, não precisa ser hétero ou ser homo para ter esses conflitos, uhum, mas voltando ao papel do analista, né? É esse de escutar o sujeito, escutar a posição desse sujeito e ajudá-lo ali dentro da sua verdade a se orientar nesse caminho que uhum, é dele. É por isso que a psicanálise não fala em cura, nem cura do sintoma, nem cura gay, nem cura de nada, porque nós não trabalhamos nessa vertente. A gente trabalha para ajudar os sujeitos a se escutarem, a se posicionarem dentro desse lugar
que cada um cria para si aí no mundo. Uhum. A Aruane, que está participando com a gente aqui online, né? O perfil dela é o AR Psicanálise e Arte. Ela até colocou um comentário no grupo relacionado a essa questão do trabalho, né? Do analista, do psicólogo, né? No SUS, na área da saúde, que às vezes, quando a gente começa a pensar nas descrições teóricas da psicanálise, não traduzem, né? Então, nesse contexto, a gente fala do uso de uma psicanálise aplicada. Você não vai fazer ali uma análise, né, um divã ali, uma sessão. Mas é possível, sim, né? Quando eu tive a minha experiência de estágio no CRAS, eu já sabia que a minha escolha era psicanálise, então eu usava mesmo da psicanálise. Era muito confuso, porque isso foi, assim, acho que não tinha nem 2, 4, 3 anos de inserção do psicólogo no CRAS, na assistência social, então o próprio psicólogo não sabia como me orientar ainda, foi um trabalho todo construído. Então, nesse sentido, por exemplo, essa questão do exemplo que a gente deu, né, do sintoma transgeracional, a psicanálise pode se fazer aplicada na investigação mesmo, né, da história de vida desse sujeito que chega, né, como é que são as vivências familiares, né, onde que é o território que esse sujeito está inserido, tudo isso a gente pode pesquisar. A gente não vai fazer clínica, mas o nosso olhar vai ser clínico, de debruçar sobre aquele caso. Então, tudo o que você investigaria no consultório, você pode investigar nesse contexto, mas sem levar para uma questão dessa questão do desejo que a gente lida, mas talvez mais por uma responsabilização, uma protagonização do indivíduo, né, do usuário do serviço ali público, da própria vida, do empoderamento feminino. Então, acho que é muito possível, né, fazer essa leitura psicanalítica dentro dos serviços de saúde, assim como qualquer outra teoria da psicologia, é possível, né. A teoria, muitas vezes, a gente tem que lembrar que ela serve mais para nós que estamos trabalhando do que para o sujeito que chega, ele chega querendo ser acolhido e pedindo ajuda, ele vem com pedido de ajuda, e muitos dos sujeitos que chegam para nós, alguns por curiosidade já vão querer saber a área, ou geralmente quando é um profissional psi, ele vai querer fazer na mesma área que ele trabalha, porque, né, pelo sentido na formação que isso tem, mas muitos sujeitos nem sabem o que é psicanálise, o que é TCC, o que é existencial humanista, Gestalt, ele quer ser ajudado, né, e se tiver a transferência, ele vai conseguir ser ajudado sem nem entender da teoria. Uhum. A maioria, inclusive, nem sabe e nem se interessa em saber, né? Ele tá querendo ali Exatamente. resolver o problema dele, né? Exatamente, Aí, né? Os únicos que sabem especificamente. mesmo, né, são os pacientes psis, que chegam para esse processo de análise pessoal, de supervisão, né, e hoje a maioria dos meus pacientes não são da área psi, né, tem alguns que entendem, né, um terço, digamos, que entendem um pouco, mas não são psicólogos, não são analistas, tem os analistas também, né? Mas acaba que o trabalho que eu desenvolvo com os analistas, com o psicólogo, vai mais nessa linha de curso, de supervisão, nesse momento, Uhum. né? Mas geralmente o que vai chegar para a maioria de nós é o público leigo mesmo. Sim, sim. O pessoal hoje tá caladinho, você também tá achando? Hoje o pessoal tá mais tímido, mas acho que o tema ele é um tanto quanto intrigante, né? Eu me lembro muito assim de todas as aulas de sexualidade, eu ficava vidrada escutando, né, o professor, quem estava ali naquele lugar, porque, né, não sei se é isso que está acontecendo, mas de tão complexo que é, às vezes a gente quer tentar aprender, né, aquele Sim. sentido. Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem comentar, perguntar, né, a gente não morde, nem tem Ou como, então nem nem se precisa alguém ser quiser. dúvida, né? Se tiver um Exato. comentário, uma contribuição, comenta aí pra gente. De todos os temas, esse é o que o pessoal ficou mais caladinho. Eu acho que Mas, é um tema oi? bem intrigante. É um tema bem intrigante. Sim, sim. É um tema complexo e cheguei agora. A Paty falando.
É É um tema verdade. complexo. Eu fui pegar para ler um pouco da questão da sexualidade, da formação dos sujeitos em Lacan, e como que é um tema assim que está presente em toda a nossa vida e como que é um tema que não se esgota. Falar da Uhum, sexualidade, né? Falar da formação do sujeito, do que faz da posição do homem, da posição da mulher, é falar da uhum, nossa vida, né? E falar da vida é um tema que não se esgota. Desde a nossa escolha profissional até a nossa escolha se queremos ou não ter um filho, isso tudo vai dizer dessa sexualidade. É por isso uhum. que é um tema tão vasto e tão rico assim, da gente trabalhar. E até hoje, né, que é algo que não é, foi concebido pelo Freud na época, até pelas questões culturais, não tinha na época dele, nem de Lacan, enfim. Essa questão de gênero que está muito em voga, né? E que existe toda essa questão que envolve o gênero, orientação sexual, a posição sexual, o órgão biológico, né? Que são dentro do tema da sexualidade, são pontos distintos, né? Então tem tudo isso também, né? Que a gente pode pensar que é aplicar psicanálise, por exemplo, nos serviços de saúde aí na área da assistência social, quem trabalha, né, nos CRAS, CRES e NASF, né, que pode lidar. Paty pergunta, o que define assertivamente a sexualidade? Paty, o que que você refere como assertivamente? Em que sentido que você pergunta de assertividade? Seria como fazer uma escolha sexual de forma correta? Pegando aí essa palavra define, eu acho que a sexualidade ela não é definida. A Uhum, sexualidade ela é algo tão amplo, né, igual a gente está falando, que é difícil pensar em algo que defina, né? Assim, estou pensando em definir como aquela coisa que fecha, que estabelece padrões, que estabelece norma, né? Então, talvez seja o contrário, assim, o que orienta, né? Porque não existem definições, mas existem pontos aí que vão orientar o sujeito no posicionamento que ele tem na vida dele, no posicionamento que ele tem enquanto identificar-se com homem, identificar-se com mulher, porque é isso que a gente falou no início, né? Ser homem e ser mulher não necessariamente tem a ver com o sexo biológico, que a gente está chamando aqui de ser homem ou ser mulher, é uma posição, é muito mais uma forma de subjetivação. O homem, segundo Lacan, ele é aquele que está situado no lado do falo, né? Naquela fantasia de que tem o poder, de que tem algo ali que as mulheres não têm, digamos assim, né? O homem é aquele que está situado aí do lado significante, do lado do falo. E a mulher é aquela que vai se posicionar aí como quem não é quem não não foi tem fala. esse. Mas é mais do que isso, é como quem procura, sabe? É no significante da falta mesmo. E isso, tanto a ilusão de ter quanto a sensação de não ter, ela vai independer aí do sexo biológico. Então, para a psicanálise, o que diz que o sujeito é homem ou é mulher é a forma de vivenciar aí essa questão do falo, Uhum. essa questão dessa ilusão ou não ilusão de ter esse falo ou não, né? E aí isso não Inclusive, depende do se a biológico. gente pensar no complexo de Édipo, a ameaça de castração faz o menino sair do complexo de Édipo. E quando a mulher, a Uhum, menina, recebe castrada, é que ela entra no complexo de Édipo. Porque o primeiro objeto de amor, tanto do menino quanto da menina, é a mãe. Então, o complexo de sim, Édipo na mulher é mais complexo na menina, porque ela, depois de se identificar com a mãe, né, e de ter que de que abdicar a mão da mãe, ela ainda tem que se identificar com o pai,
né? Uhum. Se voltar para o pai para depois fazer todo o processo, o menino não. Então, por isso que muitas questões, assim, nas mulheres são mais complexas, né? E até a própria pergunta que o próprio Sérgio André coloca e outros teóricos, né? O que quer uma mulher? O que é ser uma mulher? A gente não, né, tem toda essa dificuldade que na histeria é muito visível, né? Que é buscar a significação do que é ser mulher, né? Porque a mulher é mulher pela falta, né? O homem é quem tem o pênis, quem tem o falo, e a mulher, né? A gente não pode falar que a mulher é aquela que não tem o falo, né? Como a Joyce colocou, né? É uma procura. Então, mais um ponto aí, né? Dessa complexidade também. Uhum. A Paty perguntou, e onde entra a feminilidade e a masculinidade? Essas características não são definidas? Elas entram exatamente aí, Paty. A feminilidade, ela vai ter a ver com a mulher, e a masculinidade, ela vai ter a ver com o homem, né? Então, por causa disso, o feminino, ele vai estar mais ligado a essa questão da falta, a essa questão desse querer ser um objeto para o outro, né? É isso que marca a histeria. A histérica é aquela que está sempre em busca de ser esse objeto para o outro, para preencher a própria falta. E o que vai marcar o masculino é essa sensação de não precisar, de já ter, de, pelo contrário, precisar tampar a falta do outro, né? Então, Uhum. são posições avessas aí nesse sentido, por causa disso. A mulher ela se coloca no lugar de quem não tem, para cobrir a sua falta, ela vai tentar preenchê-la no outro, e o homem é o contrário, ele se coloca nessa ilusão de quem tem, e porque tem, vai tentar tampar a falta do outro. É meio complexo a gente pensar nisso, mas a posição feminina e a posição masculina são, por si só, a posição da mulher e do homem, e elas vêm marcadas aí por essa presença ou sensação de presença e sensação de ausência do falo. Mas o que a gente sabe é que nenhum dos dois tem o falo, né? Todos os dois eles são castrados. E ser castrado já implica necessariamente ter aí a falta posta. Uhum. E aí, né, que a gente está falando da constituição da neurose, né? E normalmente por essas questões que a Joyce colocou, é, é que os homens normalmente se dirigem mais na obsessão e as mulheres na histeria. Mas a gente vê que hoje isso já não é, na clínica contemporânea da pós-modernidade, isso já não é tão bem definido. A gente fala até de um adiamento das estruturas clínicas, porque o sujeito já não é mais marcado dessa forma, a gente já não vê mais as conversões no corpo que a histérica apresentava, assim como no caso da psicose, por exemplo, a gente não vê mais os fenômenos elementares, né? Então, a gente fala até de psicoses ordinárias, que são as psicoses não desencadeadas, né? Então, Paty, Uhum. como ficam os casais lésbicos, duas partes faltantes, sempre, na verdade, independentemente se o casal é lésbico ou heterofetivo, homoafetivo, são duas partes faltantes, né? E sempre, se você pegar um casal de duas mulheres, sempre um vai assumir a posição do feminino e outro do masculino. E a mesma coisa em Uhum. dois homens. Então, por isso que a gente fala em psicanálise de posição masculina e de posição feminina, né? Porque sempre um vai estar em um lado e o outro vai estar em outro, né? E aí, claro, isso vai depender de cada casal. A gente está aí com 58 minutos e 47 segundos de live, né? A hora que dá uma hora, o Instagram fecha, né? Então, eu queria deixar os recados finais, as considerações finais, né, para vocês, né? E a gente dá continuidade a esse tema discutindo no grupo, outras lives, tá bom que terão vídeos. Quero agradecer a pergunta, a origem, né, da identificação e da escolha de objeto. Agradecer a presença de todos vocês, né? Aparecendo a opção, a live vai ficar salva para vocês que chegaram depois assistirem. E convidar todo mundo para participar do grupo do WhatsApp. Joyce, 59 minutos e 26 segundos. Gente, obrigada. É um tema super amplo. Vamos continuar essa discussão.
no grupo. Vocês que ainda não estão no grupo, solicitem aí a participação, porque vale muito a pena a gente continuar essa discussão, essa conversa, esse estudo lá no nosso grupo do WhatsApp. Obrigada pela presença, pelas Obrigada, gente. contribuições. Nos vemos na próxima.